Quando você começa a cuidar de si mesmo, a não se abandonar, então tudo flui a partir disso. Pessoas problemáticas se aproximam de todos. O ponto é, por quanto tempo você as tolera? A doutora Thema Bryant não apenas fala sobre cura, mas a vivencia. Uma psicóloga renomada, autora, professora e ministra ordenada, dedicou sua vida a ajudar pessoas a se libertarem do trauma, recuperarem sua essência e construírem conexões significativas. Minha área de pesquisa é a recuperação de traumas. Muitas vezes, quando as pessoas passam por estresse extremo ou trauma, elas se desconectam, e uma parte do que você se desconecta pode ser o seu coração. Então, uma parte do processo de cura é se reconectar consigo mesmo, incluindo se reconectar com o seu coração. Muitas vezes colocamos como uma escolha entre um ou outro. Você diz, você quer ser uma pessoa bem-sucedida ou quer ser uma pessoa bem? Não é assim, essa é uma escolha falsa. Você pode ser ambos, mas precisa investir em ambos. Com doutorado pela Duke, pós-doutorado em Harvard e treinamento em liderança em Princeton e Pepperdine, ela moldou conversas globais sobre saúde mental, espiritualidade e justiça social. Às vezes, ficamos presos na culpa e na vergonha por erros que cometemos no passado, pessoalmente ou nos negócios. Aprenda com isso e siga em frente. Como ex-presidente da Associação Psiquiátrica Americana, ela tem sido uma voz líder na equidade em saúde mental. Através de seus livros mais vendidos, podcasts e arte sagrada, ela está guiando milhões de volta para si mesmos. Hoje, está aqui para compartilhar sua sabedoria. Vamos começar. Gostaria de começar com o foco principal no qual você centralizou seu trabalho. Então, o que fez você focar no coração como chave para uma crise de saúde mental? Sim. Muitas vezes ignoramos nossos sentimentos e as pessoas até vilipendiam como se sentem e dizem, sabe, estou apenas focado na lógica ou tomo decisões com base no que faz sentido e posso negligenciar quais são as coisas que te trazem alegria. Quais são as coisas que criam desespero ou angústia para você? Quais são as coisas que você está lamentando? E então, para estarmos bem de forma holística, requer que cuidemos de nossos corações e não pensemos em nossos corações como uma reflexão tardia ou como um problema. É uma parte central de quem somos. É tão interessante porque eu sempre achei que tomamos decisões com emoções, mas depois as justificamos logicamente. Mas por algum motivo tentamos nos enganar pensando que foi apenas lógica o tempo todo. Então, primeiramente, apenas fale por que fazemos isso e talvez também dê algum contexto sobre como sua pesquisa foi nessa direção. Qual foi o ponto de inflexão que te levou por esse caminho? Sim, absolutamente. Então, minha área de pesquisa é realmente a recuperação de traumas. Muitas vezes, as pessoas passaram por experiências muito difíceis, seja porque foram o alvo direto do trauma, ou porque amam e se importam com alguém que passou por uma experiência traumática. Individualmente, ou vemos também traumas coletivos, seja em tiroteios em escolas ou um veterano após a guerra. E tantas vezes, quando as pessoas passam por estresse extremo ou trauma, elas se desconectam. E uma parte do que você se desconecta pode ser o seu coração. Então, quando você pergunta às pessoas o que elas sentem sobre isso? Ah, sim, eu não sei. Eles estão meio que entorpecidos, praticamente sem nada. Então, parte do processo de cura é se reconectar consigo mesmo, incluindo se reconectar com seu coração. E eu sinto que isso não é fácil, não é uma coisa fácil. Para provar, se todo mundo apenas pensasse, ei, se eu apenas gastasse um pouco mais de tempo me concentrando em mim mesmo e em como me sinto, mas acho que há algo assustador ali sobre ir e olhar para dentro. Tipo, o que realmente acontece com o trauma? Qual é a razão científica para essa desconexão? E você está falando sobre esses exemplos realmente horríveis de trauma. Mas eu acho que a maioria das pessoas tem algum tipo de trauma, trauma de infância, coisas com as quais elas não lidaram, coisas que não são tão incrivelmente horríveis como tiroteios em escolas e guerra, mas apenas coisas que ainda as impactam. Então, O que acontece com isso? realmente se torna uma prioridade para as pessoas se sentirem seguras.
Uma forma de nos sentirmos seguros é quando ouvimos os adolescentes dizerem que não se importam. Devemos alertá-los sobre possíveis consequências negativas. Eu não me importo. E alguns de nós, quando adultos, ainda nos convencemos disso para evitar novas feridas. Não queremos nos decepcionar novamente, então as pessoas pensam que a solução é a ilusão de controle. E se eu tentar controlar tudo no meu ambiente e tentar me controlar, incluindo minhas emoções, então isso parece seguro para as pessoas. Então isso pode ser erroneamente considerado como forte. Sabe, essa pessoa é tão forte, nada a move ou nada a abala. E assim o coração endureceu-se como uma maneira de se sentir seguro, mesmo que estejamos desconectados de nós mesmos. E você sente que isso vai contra? Qual é, eu acho, o legado ou a maneira tradicional de lidar com isso? Sim. Então, sabe, o que acontece é basicamente que não podemos curar uma ferida que não reconhecemos. Então, se eu continuar dizendo que estou bem, mas na verdade não estou bem, estou apenas mergulhando em ser um workaholic, ser um perfeccionista, ser muito determinada, mas acho que estou bem. As consequências negativas podem aparecer na maneira como eu me trato, como autonegligência e autoabandono. Pode ser a maneira como eu trato as pessoas que estão próximas a mim, porque isso não parece seguro ou confortável. Assim, meu modo de educar os filhos pode ser afetado por minhas feridas não curadas. A maneira como eu trato meu parceiro pode ser afetada por causa das minhas dores não resolvidas. E por isso é importante que comecemos a nos dizer a verdade de que passamos por algumas coisas que foram perturbadoras ou que nos abalaram e que tiveram um impacto e que então nos abrimos para sermos transformados, para tomar uma decisão diferente, para que minhas feridas não estejam controlando minha vida. E eu acho que você está dizendo que a maioria das pessoas nem percebe que tem essas Feridas, sim. Especialmente se, como você mencionou, se foi uma ferida da infância. Então, as pessoas dirão, não, isso é apenas minha personalidade. Certo? Porque eles desenvolvem essa armadura tão cedo, eles não se lembram de uma versão de si mesmos antes de estarem tão defendidos, ou frios, ou duros. O que eu digo é, na verdade, isso não é você. Essa é a sua ferida. Você nunca conseguiu desenvolver um você que flui livremente. Mas você pode desenvolver isso agora, mesmo na idade adulta. E então, quando eles não curam essas feridas, para a pessoa média ouvindo isso, que é um alto desempenho em seu trabalho, ou em seu negócio, ou apenas na vida, eles só querem arrasar em tudo, fazer incrível como essas feridas se manifestam. Porque eu acho que parte de... Você ensina tanto em termos de cura consigo mesmo, com os outros, mas ninguém pode se curar se nem mesmo reconhecer, como você disse, que tem um problema. Então, como essas coisas aparecem no seu dia a dia? Sim, você pode ser financeiramente bem-sucedido, currículo incrível, mas minha pergunta seria: como você está no meio da noite sozinho, certo? Muitos de nós podemos demonstrar externamente que nossa forma de lidar é nos manter ocupados. Mas, como você estava insinuando, para algumas pessoas é assustador ficar parado e deixar a verdade aparecer. É por isso que alguns são viciados em trabalho. Sabe, você quer estar tão ocupado porque está ou correndo em busca de autoestima ou fugindo do estigma e da vergonha do seu passado. E para você realmente estar bem, não apenas parecer bom no papel, é disso que estamos falando, cuidar do seu coração. Isso também pode afetar como você se apresenta no trabalho. Todos nós já tivemos aquele supervisor ou chefe que era muito controlador, muito desdenhoso, muito desrespeitoso. Eles não estavam bem, eles estão no topo desta montanha de negócios, mas não são uma pessoa bem. E tantas vezes configuramos como uma escolha entre um ou outro, dizemos, você quer ser uma pessoa de sucesso ou quer ser uma pessoa bem? E não é isso, é uma escolha falsa. Você pode ser ambos, mas tem que investir em ambos, certo? Então, investimos na parte dos negócios. Você investiu na parte interna? Sim, porque eu acho que estou apenas pensando em alguns dos meus amigos que foram ridiculamente bem-sucedidos do ponto de vista financeiro.
E sabe, eles têm sua saída ou constroem seus negócios e então a relação com os filhos não é boa, ou eles se divorciam da esposa, ou e então você vê essas histórias loucas, absolutamente loucas de pessoas que tiveram uma saída de 100 milhões de dólares e então estão deprimidos. Sim. E eles não conseguem descobrir o motivo. E não podem dizer isso porque todos reagiriam tipo, Eu faria seria tão feliz em ver a mesma coisa acontecer com os ganhadores da loteria. Certo? Onde as pessoas pensavam que se você ganhasse essa quantia, isso garantiria a felicidade e as pessoas, você sabe, podem viver em uma mansão e serem miseráveis. Miseráveis. você mistura o coração e você mistura, então, como eu digo isso, você mistura o coração e a ciência. E então você mistura a alma, tudo em uma fórmula de cura. Por que é importante preencher essas lacunas? Tradicionalmente, quero dizer, você foi presidente da Associação Psiquiátrica Americana, o que foi simplesmente fenomenal. O livro didático tradicional da Associação Psiquiátrica Americana diz que você mistura ciência, alma e coração para curar alguém, ou isso é uma espécie de nova ideia inovadora? Então, é uma das coisas bonitas, né? Uma tendência que está acontecendo na psicologia é um aumento da atenção à nossa espiritualidade, ou fé ou religião, que retorna a psicologia às suas raízes, que não é apenas sobre suas cognições, mas para realmente pensar em nós de forma holística. Então, seus pensamentos, suas emoções, seu comportamento, seu senso do que é sagrado para você, seus relacionamentos e comunidade. Então, é uma parte importante. E nós temos pesquisas bem estabelecidas dessas coisas, como o que chamaremos de fatores protetores, que quando você passa pelas dificuldades da vida, o estresse da vida, ter um senso do que é sagrado para você ou ter uma comunidade, essas coisas podem nos proteger e nos ajudar a lidar com os desafios da vida. Ok, então isso faz sentido. Então você tem que levar em conta todos os fatores que impactam seus dados. Como você não pode se curar totalmente dizendo que vou me logicar para fazer algum trabalho interno e alguma busca interna, mas vou remover as emoções disso. Vou remover a espiritualidade disso, o que eu acho que é o que as pessoas tendem a fazer. Pessoas que têm alto desempenho, pessoas lógicas, como eu conserto tudo com uma solução ou um modelo ou um roteiro, você afirma que essa é a postura inadequada ao lidar com tais situações. Sim, você quer dizer que não vai ignorar ou censurar partes de si mesmo. Eu quero estar totalmente alicerçado na verdade, e então dizemos a nós mesmos: quais partes de você sente falta? Quais partes de você foram ensinadas a suprimir ou ignorar? Ou que para ser bem-sucedido não posso estar conectado aos sentimentos. Para ter sucesso não posso me envolver em relacionamentos. Então, existem essas falsas noções que nos foram dadas e que depois ensinamos às pessoas que vêm depois de nós. Algumas pessoas foram orientadas a acreditar que essas coisas eram verdadeiras. E ainda assim, talvez a pessoa que está orientando-as ainda tenha alguma fragilidade ou alguns aspectos de sua vida que não estão realizados. Então, como você pode dizer se uma característica de personalidade está te servindo ou talvez te prejudicando? Algumas pessoas adotaram certas características de personalidade e construíram toda a sua carreira com base nisso. Quais são os sinais de que as coisas estão quebradas na sua vida? Sim, então, sabe, se você olha para o que ganha sendo de um certo jeito, mas também quer contar o custo, certo? Então, se eu digo, bem, sabe, a chave para ser bem-sucedido é que eu só durmo 5 horas e é por isso que estou trabalhando enquanto outras pessoas estão dormindo. E essa é a chave para o sucesso. Eu consigo fazer mais porque todo mundo está dormindo, certo? Ok, então você conseguiu algumas horas extras de sono. Quero dizer, algumas horas extras de trabalho. Mas o que você sacrificou por isso? Certo. Quanto isso te custou? Não só durante esse período. E poderíamos até questionar a qualidade do seu trabalho naquela época. Certo. Então eu poderia estar sentada na frente de um computador, mas se estou esgotada e vazia, então o que estou produzindo a partir dessa fadiga? E então eu também exijo isso da minha equipe.
Quem são as pessoas que poderiam ter sido boas contribuidoras para a minha equipe, mas que saíram por causa dessas expectativas irreais e desumanas? Então, você sabe qual é o custo. E então eu incentivaria as pessoas a procurar outros modelos. Então, você pode ter pensado que essa é a chave porque é o que você viu alguém que admira fazer. Existem exemplos de pessoas que fazem de outra maneira, certo? É tão revigorante se você estiver em um ambiente de trabalho onde o supervisor ou chefe é realmente uma pessoa gentil, então isso contraria esse mito de que para ser um líder de sucesso, você precisa ser duro, certo? É como se houvesse outra maneira e temos evidências disso, nós temos evidências disso de Claro. E eu acho que você sabe, você está falando sobre liderança e o contexto de trabalho, mas eu acho que muitas pessoas, porque eu menciono isso com bastante frequência no podcast, olhem para suas relações familiares também. Obviamente, isso é um grande sinal de sucesso, porque, novamente, no trabalho é uma coisa, mas algumas pessoas colocam tanto de si mesmas no trabalho que tudo mais meio que cai à margem, e é por isso que você vê pessoas, depois de construir algo significativo e elas têm um divórcio, ou seus filhos as odeiam porque elas não estão por perto, e eu também diria, e talvez apenas me diga seus pensamentos sobre isso, porque eu acho que essa é uma ideia muito interessante. Então, as pessoas vão resistir e dizer, ei, eu estou indo bem com o meu trabalho e meu relacionamento em casa está ok. Tipo, quero dizer, nós não estamos brigando, mas eu acho que nos acostumamos tanto com status quo e linhas de base e a norma. E por um segundo, como eu ia continuar, mas eu ia dizer, eu só quero que as pessoas não pensem que, ok, não é como se estivéssemos traindo um ao outro e divorciados e gritando, mas tipo, poderia ser melhor? certo. Isso é tão importante porque às vezes nossa referência está tão desajustada, nosso padrão está tão desajustado. Estamos dando as pessoas como garantidas. Não há alegria nisso, mas você disse que ninguém está saindo. Nos comprometemos a ficar. Mas, tipo, eu sempre digo, não é quantos anos vocês têm juntos. Quantos anos em que cada pessoa estava realmente feliz? Então, cada um sentiu que o outro estava presente, não é? Onde cada pessoa se sentia realizada, certo? E então, para sermos intencionais, e isso não é apenas sobre o que estou dando para outra pessoa, que nutrir meus relacionamentos sempre volta para mim também, que é nutritivo para mim estar em um jardim bem regado. E eu não acho que as pessoas entendem isso. Eu acho que às vezes o relacionamento se torna essa coisa que eles têm que cuidar, mas não é. Na mente deles, é como se estivesse tão longe de um ponto em que pode realmente voltar e me beneficiar, que é apenas. É difícil para eles imaginarem chegar a esse ponto, como se houvesse uma enorme divisão, mas, com base no seu trabalho, o objetivo não é apenas entrar e triar o relacionamento. Eu acho que o objetivo é começar a trabalhar em você mesmo primeiro. Certo, sim, Então, por onde você começa? sim. Então, uma grande parte é quando falamos sobre autocompaixão, porque quando sou compassivo comigo mesmo, cuido melhor de mim. Então, isso pode incluir o descanso. Isso inclui o que eu como comer para viver. Isso inclui movimento, exercício. Isso pode incluir terapia individual ou terapia de casal. Isso também inclui imersão em coisas que te trazem alegria. Essa é uma maneira de cuidar de si mesmo. Howard Thurman, seu teólogo, disse: faça a coisa que te faz se sentir vivo, porque poucas pessoas realmente estão vivas. E então é como o cuidado do meu corpo físico, mas também emocionalmente e espiritualmente, sabe? O que me alimenta, o que me nutre. Isso também incluirá estabelecer limites. Então, quais são as coisas e as pessoas para as quais eu preciso dizer não para melhor, honrar a mim mesma e para proteger minha paz e meu bem-estar? Pois não posso continuar dizendo sim para tudo sendo puxada em 1 milhão de direções? Isso não é bom para a nossa saúde. Também não fazemos bem essas coisas por estarmos muito sobrecarregadas. Então eu chamo isso de a bênção dos limites. Então abençoe-se com a santidade do não, para o que eu vou dizer não. E isso muitas vezes para alguns de nós, aqueles que estão mais para o lado de agradar as pessoas na escala, provavelmente precisamos pausar antes de responder. Certo. Se alguém pede para você fazer algo, em vez de um sim automático, para pausar,
Às vezes, obter mais informações, porque você não sabe quanto está sendo exigido pelo que eles estão pedindo. Reflita sobre isso e saiba que você não precisa dizer sim para tudo. Sinto que todo mundo, eu não sei, parece que todo mundo está tentando acompanhar o tempo todo. E o que você mencionou sobre criar espaço para perseguir o que você realmente encontra alegria e o que você realmente ama. Poucas pessoas que conheço estão criando espaço em suas vidas. Eu acho que tudo é muito reativo. Você tem seu trabalho, família, a agenda dos filhos e, se sobrar tempo, talvez vá à academia. Mas eu acho que as pessoas vivem muito reativamente. O primeiro passo é criar esse espaço. Porque se você vive a vida de forma reativa, não tem ideia do que é alegria e não consegue encontrá-la. Sim, e para alguns de nós, algumas pessoas foram criadas para se sentirem culpadas por se divertirem, para se sentirem culpadas por relaxarem. Dependendo da cultura familiar, ficar sentado pode ter sido considerado algo negativo, por assim dizer, que você sempre tinha que estar fazendo algo. E então, alguns de nós fomos levados a acreditar que nossa ocupação é igual ao nosso valor. Então estamos tipo, estou reservada e ocupada, estou reservada e ocupada, e eu tenho que ter várias fontes de renda. Se eu gosto de algo e não estou lucrando com isso, então é um problema. Essa é a sua alegria. Essa é a sua alegria. Eu acho que isso é a maioria das pessoas. Sim. Eu acho que isso é a maioria das pessoas, infelizmente. E em perseguir algo, sabe, é uma configuração social para nunca ter satisfação, para nunca ter contentamento, para nunca ser suficiente. Sabe, eu pratico em Los Angeles e então vários dos meus clientes são muito bem-sucedidos. Mas mesmo que estejam tendo algum tipo de sucesso, eles estão sempre olhando, tipo, quem está um passo à frente deles, certo? É como se eu estivesse na revista, mas porque não estava na capa, é sempre insuficiente, sabe? Como você eu amo, como sabe, quanto mais nos aprofundamos nisso, fica muito óbvio. É como se houvesse muita fricção em ser feliz, em fazer o trabalho interno e descobrir que há tanta fricção. Você tocou em um ponto importante: a sociedade. Quero falar sobre como construir relações interpessoais. Mas eu nem acho que é justo ir lá ainda, porque as pessoas ainda estão tentando descobrir. Ok, você está me dizendo todas as coisas que eu talvez agora esteja ciente, sociedade estabelecida, mídia social estabelecida, comparação, como todos estão dizendo que tem que fazer mais, fazer mais, fazer mais, tem que ser produtivo, tem que ganhar mais dinheiro. Existe alguma estratégia? Eu não quero fazer parecer tão robótico, mas apenas algo que alguém pode fazer agora que faz parte disso, parte de todos esses sinais, todas essas entradas. Eles estão tipo, eu não sei como desligar porque minha esposa, meus amigos, todos estão jogando este jogo de precisar cada vez mais e mais, como eu me desligo, como eu me retiro da Matrix, por assim dizer. Sim, eu acho que uma das coisas é realmente celebrar nossas vitórias e celebrar as vitórias de nossos amigos e familiares. Quando estamos tão perpetuamente impulsionados por mais, nem paramos para aproveitar a coisa boa que aconteceu, certo? E até mesmo, você sabe, você vê pessoas na mídia e eles estão tipo, então, o que vem a seguir para você? É como se estivessem em turnê com um blockbuster, mas não, é o que vem a seguir. Então é como se eu quisesse me sentar na beleza deste momento presente. Certo, e veremos o que vem a seguir. Mas neste momento, estou muito animada com o que estou fazendo ou o que eu fiz. E podemos criar esse clima com nossa família e amigos também, porque alguns deles, como você disse, estão indo para o próximo. Vamos fazer uma pausa e comemorar. O que você fez é incrível. Quanto mais você se habitua a celebrar e criar espaço para vitórias, mais isso se torna parte da sua rotina. Normal, é Não é normal porque você não faz. como... Você faz o suficiente. Começa, sim. Sim, sim. Então você pode mudar a cultura do seu círculo. Isso se torna a norma, como quando nos perguntamos o que estamos fazendo para celebrar tal evento. E então isso se torna o padrão. Então, junto com a autocompaixão, outra peça que queremos trabalhar é o auto-perdão. Às vezes estamos presos na culpa e na vergonha por erros que cometemos no passado, pessoal ou profissionalmente. E então, porque então não nos sentimos dignos
estamos perpetuamente tentando superar a nosso passado. E então, para me dar paz, para ser uma pessoa imperfeita, e sim, há algumas coisas que eu não sabia 5 anos atrás, 10 anos atrás, até mesmo ontem, certo. E eu me dou graça para não ter que viver no modo de punição pelo resto da minha vida, mas para aprender com isso e seguir em frente. Quando você faz esse trabalho e então começa a descobrir algum espaço na sua vida e começa a descobrir o que te dá alegria, o que realmente está acontecendo, o que você está curando em si mesmo neste ponto? É como se fosse o primeiro passo. Sim, você está começando a se curar e está reconfigurando o seu sistema nervoso. Certo. Então, seu sistema nervoso, quando você está sempre em movimento, nunca se acalma. E nossos corpos não foram projetados para estar sempre estressados. Certo. O estresse deve surgir quando estamos em um lugar de perigo e nos ajuda a mobilizar para que possamos sair de lá ou tomar uma atitude. Mas alguns de nós vivem nesse estado perpétuo de estresse. Então, quando me envolvo em coisas que me trazem alegria ou coisas que são relaxantes, isso dá ao meu sistema nervoso a mensagem: estou segura, estou bem, posso respirar. E tomamos melhores decisões e nossa saúde é melhor quando temos uma parte mais tranquila ou pacífica em nossa alimentação, em vez de sempre estarmos em movimento ou em modo de combate, onde estamos lutando contra tudo e todos. Quando você começa a operar a partir de um estado de espírito mais saudável, um lugar melhor, é sobre isso que você está falando. Você está agora curando, você está curando sua mente, você está curando o seu coração. E este é o trabalho interno. Existem outras ideias sobre o trabalho interno que as pessoas deveriam saber antes de começarem a tentar consertar relacionamentos com os outros? Certo? Então, parte disso pode ser curar as feridas de seus relacionamentos passados. Então, quando você teve relacionamentos passados não saudáveis, muitas vezes você pode ter generalizado demais ou pode ter desenvolvido algumas cognições, alguns pensamentos, algumas regras sobre como os relacionamentos funcionam, que foram baseadas nos disfuncionais em que você estava. E então você pode trazer esse mesmo padrão para novas pessoas porque não o curou. Então, eu sempre digo, em vez de pular de um relacionamento para o outro, deixe-me fazer uma pausa, curar, aprender a lição para que eu não tenha que repetir a classe. Se temos todos esses traumas dos quais não estamos cientes porque estamos curando nosso coração, estamos curando nossa alma, estamos apenas nos tornando mais centrados. Estamos definindo limites para nos tornarmos mais centrados. O trauma é que não sabemos que tínhamos porque, como você mencionou antes, meio que vivemos através dele, mudou nossa realidade por falta de uma melhor descrição e agora essa é a nossa nova realidade. Como entendemos o que aconteceu e voltamos àquele lugar e descobrimos como éramos antes da nossa realidade mudar? Certo? Depende da idade que você tinha na época. Então, sabe, se as coisas eram praticamente rotineiras e bastante seguras, até a pessoa com quem você namorou aos 17 ou 22 anos. Então, você pode pensar sobre como eu era antes disso e tentando recuperar ou reconquistar um pouco disso para mim mesma, para outras pessoas que podem ter crescido em lares muito estressantes, onde havia vício ou onde havia qualquer forma de abuso ou abandono, você pode não conhecer uma versão anterior de si mesmo. E então é como se estivesse criando do zero e começando a reconhecer o seu porquê. Então fique curiosa sobre, sabe, por que eu respondo com tanta intensidade quando estou lidando com alguém que tem alguma autoridade sobre mim ou algum poder sobre mim? Como os outros parecem calmos nessa situação? Para mim, sinto como se estivesse em perigo. Então, à medida que começo a ficar curiosa e observadora, posso começar a conectar os pontos de, sabe, talvez seja porque as pessoas que encontrei que tinham poder sobre mim ou usaram de uma maneira prejudicial. E agora estou sempre em guarda para que isso aconteça. Então, é claro, esse trabalho é mais fácil se estivermos em terapia, alguém que possa ajudá-lo a passar por esse processo. Mas se você está fazendo isso com livros de autoajuda e escrevendo em um diário, é essa curiosidade e observação.
E então, quero dizer, com o seu trabalho, você começou a descobrir que havia uma conexão significativa entre o trabalho pessoal e o trabalho de relacionamento. Então, quando você começa a fazer o trabalho pessoal, o que acontece com os relacionamentos? Qual é a conexão? Bem, para começar, quando eu trabalho em mim mesma, quem eu escolho é diferente. Certo? Se eu estou em um lugar de negligência e não me sinto bem comigo mesma, então muitas coisas inaceitáveis serão aceitáveis, porque eu acho que isso é o melhor que eu posso conseguir, ou eu deveria apenas ser grata por eles terem me escolhido. Fico feliz que eles me responderam depois que enviei 10 mensagens. Então, esses tipos de tomada de decisão. O que eu gosto de dizer é que pessoas problemáticas se aproximam de todos. A questão é, por quanto tempo você os entretém? E quando me sinto melhor comigo mesma, não sinto a necessidade de convencer as pessoas do meu valor, não preciso ficar em situações tóxicas por muito tempo. Consigo deixar as coisas irem ou reconhecer o que se alinha comigo e também parte do desespero diminui porque gosto da minha própria companhia e então, sabe, se eu encontrar amigos ou um parceiro que se alinhe com isso, será lindo, mas não estou precisando preencher esse espaço hoje, certo? Se não consigo tolerar a mim mesma, então é como se qualquer pessoa que aparecesse eu colocasse nesse lugar, porque não quero ficar sozinha. Quais são algumas das maneiras, então? Agora você se concentra nas conexões certas, mas digamos que essas conexões certas estão em sua vida. As pessoas com quem você trabalha, a pessoa com quem você está namorando, ou casado, ou digamos que você já tem essas conexões, como seus filhos. Seus filhos não são novos na sua vida, eles sempre estiveram lá, você fez algum trabalho pessoal, certo? Como você começa a fortalecer esses relacionamentos? Ou, do seu ponto de vista, se esses relacionamentos precisam ser fortalecidos, pois, mesmo não sendo ruins, como discutimos, sempre podem melhorar. Sim, então uma delas é aprofundando nossa comunicação. Então, nós podemos não ter uma comunicação problemática, onde as pessoas não estão gritando e xingando umas às outras, mas as pessoas estão realmente compartilhando no nível do coração e podemos criar essa mudança ou aprofundamento introduzindo esse diálogo. Durante a pandemia, meus 2 filhos estavam em casa fazendo escola online, por exemplo. Então, no jantar, nós teríamos uma conversa sobre, você sabe, qual foi a melhor e a pior parte do dia. E eu também compartilharia. E minha transparência sobre a dificuldade de nós, você sabe, estarmos em casa ou não poder ver amigos, era como uma permissão para eles começarem a compartilhar, em vez de uma parentalidade que simplesmente diz você deveria ser grato ou você sabe, você nunca deveria estar desapontado ou triste ou bravo. E então, por eu ser mais aberta, cria mais abertura nas minhas relações. Então, você cria mais abertura, você tem relações mais profundas, começa a ter conversas mais profundas. Como você fortalece essas conversas, essas relações, se a pessoa com quem você está trabalhando ou tentando construir a relação não fez o trabalho que você fez? Porque é necessário 2 pessoas para construir uma relação. Usando-me como exemplo, eu faço todo esse trabalho de autoconhecimento. Estou tentando construir uma relação mais profunda com minha esposa e temos uma ótima relação. Não quero que interpretem mal como se eu fizesse todo o trabalho e a Dina não estivesse feliz. Mas digamos que eu queira fazer algo e ela não tenha feito. E ela fica tipo, o que houve? Por que você está agindo tão estranho? O que é esse novo você que está? E eu acho que isso pode ser desagradável para alguém que está no seu círculo, ou mesmo esqueça seu parceiro, pessoa do trabalho, um parceiro de negócios. Isso pode ser incrivelmente desagradável porque eles não têm essa conexão romântica e íntima com você. Eles são quase como uma relação comercial. E você quer e entende que ter um relacionamento mais profundo e significativo com essa pessoa vai ser positivo do outro lado disso. Mas eles não querem seguir o mesmo caminho que você ou não entendem o que você fez. Sim. Aprecio a pergunta porque, para mim, é tão importante não amenizar as coisas ou ser apenas uma palestrante motivacional, como se tudo fosse ótimo. Curar-se e mudar tem seu preço,
você descobrirá que alguns gostavam do seu eu antigo. Alguns se sentiam à vontade com sua vulnerabilidade. Algumas pessoas se beneficiaram da sua insegurança, sabe? Pela sua voz silenciada, abafada, por você ser um capacho, por nunca ter suas próprias opiniões, mas fazer o que quer que eles digam. Algumas pessoas amam isso. E então, conforme você se cura e começa a olhar mais profundamente e falar de um lugar mais profundo, isso mudará as coisas. É um efeito dominó. Então, algumas pessoas vão mudar com você e outras vão desaparecer. Isso é difícil. E eu quero dizer também em relação ao casamento que existem diferentes maneiras de trabalhar conosco mesmos. Então, acho muito importante nunca chegarmos ao ponto em que nosso caminho é o único caminho. Então, se eles não estão fazendo do nosso jeito, então pensamos que eles não estão fazendo o trabalho. E você sabe, um exemplo que vem à mente. Para mim é trabalhar com um casal e a esposa é realmente interessada em livros de autoajuda e o cara simplesmente não é um leitor, ele nunca se interessou por livros. Durante todo o namoro e agora no casamento, ela tentava enquadrá-lo como se ele não lesse esses livros e não se importasse com o relacionamento, o que não é verdade. Tipo, quando você ficou com ele não estava interessado em livros, mas quais são as outras maneiras que ele demonstra seu cuidado e desejo por vocês terem um casamento saudável? Então, sim, é importante que ampliemos nossa ideia de como são os caminhos para autoaperfeiçoamento. Tem que haver algo sobre ver o desenvolvimento através da perspectiva da outra pessoa, como se colocar no lugar delas, parece clichê, mas é muito verdadeiro e acho que é tão engraçado que esquecemos os ditados mais clichês e de senso comum quando tentamos construir relacionamentos, mas eles são muito verdadeiros porque se estamos fazendo todo esse trabalho e a outra pessoa mostra apoio, amor, camaradagem, amizade de uma maneira diferente, o que eu achei ser a parte não tóxica, tóxica é a palavra errada, mas a parte negativa de fazer a autoajuda e o autodesenvolvimento é você impondo exatamente a mesma coisa a outra pessoa. E então você está tentando aumentar o padrão delas, sem que elas sequer entendam que você está jogando um jogo totalmente diferente. Certo, isso mesmo, sim. Nós nos tornamos não apenas o centro, mas o padrão. Então, se você não está fazendo o que eu estou fazendo, então você não está pronto ou não está levando a sério, e sim ter perspectiva, compaixão e apenas mais abertura. Porque o objetivo de tudo isso não é para que você pense que fez o trabalho e agora é melhor que todos os outros. Exato, precisamos recomeçar do zero. Exatamente. Exatamente. E tenho certeza que você vê isso. Tenho certeza que você vê isso. Para alguns, vira uma viagem de ego. Certo. Então você ainda não consegue se ver no momento, é isso? Porque você tem essa sensação inflada de si mesmo, que sabemos que essa sensação inflada de si mesmo é uma cobertura para a insegurança. O que o futuro reserva para os negócios? Pergunte a 9 especialistas e obterá 10 respostas diferentes. Mercado em alta, mercado em baixa, inflação em alta, inflação em baixa. Honestamente, neste ponto, você só precisa de uma bola de cristal. Então eu olharia para a criação, co-criando momentos de alegria juntos, que são... O autor está dando uma palestra na cidade, então mesmo que os alunos não queiram ler o livro por ser diferente do normal, eles podem estar mais abertos a ouvir o autor falar se for um palestrante interessante, do que ler o livro inteiro, ou você sabe, ir andar a cavalo, ou seja lá o que for, como uma experiência diferente que pode nos esticar em vez de permanecer estagnado, onde, você sabe, tudo o que fazemos é como seguir nossos caminhos separados e somos como colegas de quarto, mas estamos desconectados. Sim. É como se você estivesse fazendo por você mesmo. Você está criando espaço para a alegria porque entende que a maioria das pessoas não tem alegria em suas vidas. Elas estão em uma roda de hamster, sempre correndo para cumprir seus compromissos. E é por isso que, você sabe, muitas vezes as pessoas começam a pensar sobre seu casamento ou relacionamento apenas como obrigação, ou dever, ou contas, porque o que foi negligenciado nisso é a amizade e é a alegria. Qual seria o maior desafio quando se trata de construir relacionamentos significativos,
como relacionamentos centrados no coração e na alma. Qual você acha que é o maior equívoco sobre como fazer isso? Um grande erro que as pessoas cometem é tentar ser quem elas acham que a pessoa quer e não ser honestas. Então, sabe, podemos pensar que estamos protegendo os sentimentos deles. Às vezes estamos evitando conflitos, mas nossas emoções não mudaram, então podemos ter um ressentimento crescente e a outra pessoa não tem ideia de que algo está errado. Então eu diria que a falta de comunicação e fingir estar bem com coisas com as quais não estamos bem. Guardar ressentimento por alguém durante muito tempo. Sim. Tenho certeza que você vê o que aparece, mas tenho certeza que existem problemas de saúde física, problemas de saúde mental, tudo isso. Sim. Incluindo pesquisas sobre a raiva reprimida em mulheres que se manifesta como doenças autoimunes. Pode aparecer em nosso, sabe, sistema respiratório, mulheres e homens, nosso sistema reprodutivo, nosso sistema digestivo. Muita coisa sobre a saúde intestinal está conectada aos nossos níveis de estresse. Então é importante que nos expressemos para que possamos realmente construir algo real. Se eu tenho que fingir e você está fingindo, não temos uma base real. Sim, e apenas algumas das partes mais difíceis dos relacionamentos, como problemas de confiança, traição, conflito pessoal e profissional, sabe? As lições meio que se aplicam a ambos. Qual é o conselho para alguém manter esses relacionamentos através do conflito? E depois vou perguntar sobre traição também, porque obviamente isso é um grande problema no trabalho ou com um cônjuge, parceiro ou algo assim, ou mesmo não tão sério assim. Então, primeiro de tudo, conflito. Então, você fez esse trabalho. Como você tem conflito com alguém, você não quer jogar tudo pela janela. O que você faz? Sim, então uma das coisas com o conflito é reconhecer que algumas coisas não são tão profundas, certo? Eu gosto de dizer que algumas coisas não valem a pena o drama. Então, estamos realmente nos exaltando por causa disso e se há uma grande comoção por algo que parece pequeno, então realmente esse não é o problema. Esse é como sobre o que vocês estão realmente discutindo, porque não combina. A intensidade não corresponde ao tópico, certo? Então, eu acho que uma parte disso também é reconhecer que seu cônjuge não precisa concordar com você em tudo. Algumas pessoas sinceramente interpretam discordância como desrespeito, certo? Do tipo, como ousam me desrespeitar tendo uma opinião diferente? Agora, isso não é desrespeito, eles são indivíduos que tiveram uma experiência de vida diferente da sua. Então, eles chegam a um lugar diferente neste tópico específico. Então, sabe, uma parte disso, quando estamos tentando encontrar uma resolução, pode ser, tem que ser um ou outro, como o que estamos debatendo é um daqueles casos em que poderia ser ambos, ou é como, sabe, perspectiva oposta, então realmente temos que escolher. E então, tipo, quem tem mais investimento nisso, porque para algumas coisas, alguns de nós podem sentir que têm uma preferência, mas na verdade não se importam, correto? Tipo, se eu fosse escolher, eu escolheria isso, mas tanto faz, certo? Enquanto a outra pessoa pode ser do tipo, eu quero isso, e isso significa muito para mim. Então você coloca isso na equação, e então você também pode, sabe, considerar algum nível de especialização, certo? Se uma das duas pessoas tem um histórico financeiro e estamos tomando uma decisão financeira, bem, sabe, se temos uma perspectiva diferente, vamos pensar em quem talvez tenha a experiência no assunto e deixar que isso, sabe, coloque algum peso na balança. Sim, não, isso faz sentido, né? Eu gosto muito dessa abordagem. E então a segunda parte disso seria a parte da traição. Então, quando alguém te trai, obviamente, você provavelmente tem opiniões sobre quais relacionamentos valem a pena manter, quais relacionamentos você deveria sair, dada a oportunidade, se você tem essa oportunidade de sair deles. Quais são alguns pensamentos que as pessoas deveriam considerar se houver traição no relacionamento? Sim. Ótima pergunta. E eu diria, sabe, no meu trabalho clínico, sempre deixo as pessoas decidirem, certo? Como uma boa terapia é o autoempoderamento para as pessoas honrarem suas escolhas. E também para mim, eu não vou ter pessoas daqui a anos dizendo que você me disse que isso não era eu, como você escolheu por si mesmo. Mas você sabe, fatores para as pessoas considerarem.
A pessoa está demonstrando remorso consistente porque mesmo quando as pessoas pedem desculpas, se você mencionar o ocorrido semanas depois, elas reagem mal, como se o perdão anulasse a dor ainda presente, como se o acontecido tivesse acabado de ocorrer e elas ainda estivessem machucadas, certo? Sim, então, remorso consistente, eles estão apenas chateados, por terem sido pegos ou estão chateados por terem, colocado o relacionamento em risco, porque eles realmente não querem perder essa pessoa. E então você sabe, né, você pode pensar sobre o padrão disso. Para algumas pessoas, uma vez é suficiente, porque elas sentem que se você fez isso uma vez, fará novamente. Para outras pessoas, elas pensam: ah, se foi apenas uma vez, eu vou deixar passar. Então, você tem que decidir por si mesmo onde está essa linha. Para algumas pessoas, é o nível de conexão com essa pessoa como um caso de uma noite, versus é como se você pudesse ter um outro inteiro Coisa abaixo? na rua, certo? Sim. Bem, você sabe, todos esses podem ser fatores. Mas um dos fatores que as pessoas muitas vezes não consideram, que eu acho que é realmente importante, é qual tem sido o estado geral do relacionamento, certo? Porque se você se sentiu bem no relacionamento, então você pode sentir que essa bondade era suficiente para lutar por ela e que você quer, tipo, restaurar isso. Versus se como as outras áreas do relacionamento já eram problemáticas e talvez a única coisa a qual você estava se agarrando era que pelo menos essa pessoa é fiel, certo? Então você pensa: ah, eles não fazem isso, eles não fazem aquilo, mas pelo menos eu posso confiar neles. Bem, nessa circunstância, quando a pessoa quebra sua confiança, então você pensa: bem, agora não temos nada. Sim, existe alguma maneira que você viu, e nada é 100% certo, mas existe alguma maneira de entender se essa pessoa está arrependida de ter sido pega ou arrependida de ter te machucado? Porque eu acho que isso é enorme, Uma- fator enorme nessa decisão. Certo? Houve algum tom na resposta dele para você depois? Como eu estava dizendo, se eles estão agindo como se fosse um problema você fazer perguntas, certo? Se eles estão agindo como se fosse um problema que a intimidade agora é difícil para você por causa do que eles fizeram, veja, alguém que se arrepende e sente por você vai entender que você não é apenas um interruptor de luz. Então, haverá consequências do comportamento deles. Então, eles vão lidar consigo mesmos, sentar-se consigo mesmos para ter a paciência para o seu processo e continuar aparecendo, em vez de então fazer o jogo mental, onde você é o problema porque está machucado. Seu trabalho se concentra em padrões de relacionamento difíceis de romper. Você acha que há momentos em que um erro, uma traição ultrapassa, isso não é um padrão? Ou é o sinal de algo no futuro que as pessoas deveriam se preocupar mais? É verdade que o melhor preditor do comportamento futuro é o comportamento passado, certo? É como se uma vez que alguém faz algo, você simplesmente sabe que eles têm essa capacidade. Entendo que agora você considera essa opção, embora antes não parecesse viável. Então pode ser. Às vezes você descobre, e eu já trabalhei com clientes que na verdade nunca foram fiéis. É só agora que eles foram pegos, certo? E eles, você sabe, pessoas que são transparentes comigo dirão: não tenho certeza se posso ser como algumas pessoas antes do casamento e durante o casamento sempre tiveram pessoas ao lado que sabiam ou não sabiam que estavam casadas. E então, você sabe, agora que vem a luz, eles estão tendo que lidar com tipo, eu quero até tentar e eu acredito que posso. Você sabe, você pensaria, você sabe, você gostaria que as pessoas contemplassem isso antes do casamento, mas algumas. Pessoas, certo? E então, agora, eles estão realmente pensando, você sabe, eu posso realmente dizer com confiança que o resto da minha vida vou estar com essa única pessoa? Então, é importante que as pessoas questionem, tipo, você realmente quer se casar se essa é a ideia de casamento dessa pessoa? Claro, algumas pessoas estão em um casamento aberto e elas apenas têm as regras
de que, contanto que não estejam na minha casa, ou seja lá o que for, então, sabe, você pode estar com uma dessas pessoas. Mas para essa pessoa, sabe, para ela, né, o compromisso, a aliança era isso. E você sabia disso, certo? Sim. Ah, sim. Tendo que realmente ter algum engajamento, dizer a verdade para si mesmo, mas também aprender novas habilidades. Então, sabe, com algumas pessoas, faça-as olhar para trás. Quais são os caminhos que geralmente levam à traição? Então, você pode cortar algumas dessas coisas que acontecem mais cedo, certo? Então, se você está na cafeteria flertando inocentemente com as pessoas, certo? Mas muitas vezes isso acaba resultando em troca de números ou redes sociais, sabe? Então, todas essas coisas que você pode dizer, tipo, eu não fiz nada, mas está levando a algum lugar, certo? Sim. Acredito que em um relacionamento rompido sempre há duas pessoas envolvidas. Ambos os lados são afetados. Todo o trabalho do qual você está falando vai fazer duas coisas. Para alguém que é um traidor ou alguém que trai a confiança, provavelmente vai entender um pouco melhor por que está fazendo isso. E talvez esse seja o trabalho mencionado no seu livro que pode realmente ajudá-los a parar com isso. E por outro lado, a pessoa que está sendo traída ou enganada ou machucada, agora ela vai ter a autoestima e vai ter a confiança, eu presumo, para tomar a decisão certa sobre essa pessoa e potencialmente estar com alguém que honre o que ela quer. De ambos os lados, trata-se de olhar profundamente. O trabalho é Para todos. E às vezes, sabe, eu digo que às vezes, mesmo se um relacionamento termina, pode ser uma vitória para ambas as pessoas. Isso é uma experiência dolorosa, mas vocês podem ambos crescer após o ocorrido e acabar do outro lado como pessoas melhores e parceiros melhores. Sim. Eu acredito que a maioria das pessoas, mesmo as traidoras e idiotas, no fundo querem entender por que agem como agem, por que são provocadas ou por que fazem as coisas que fazem. Eu acredito que eles têm dificuldade em entender por onde começar o autoconhecimento. Tirando alguns casos extremos, não acho que a maioria das pessoas acorda todos os dias querendo machucar alguém ou arruinar a vida de outra pessoa. Eles estão Nem mesmo pensando na outra pessoa, certo? Não é como se eu estivesse indo aqui para te machucar. Eles geralmente não querem que essa pessoa descubra. Muitas vezes é uma maneira de alimentar o ego. Um sentimento como aqui está essa pessoa que me admira ou que parece estar interessada em mim. E como se não houvesse trabalho emocional envolvido. Certo, não podemos apenas nos encontrar em algum lugar e ter esse encontro cheio de alegria sem nenhum trabalho. Certo? Então eles associam casa com o trabalho da família e do casamento e todas essas coisas. E você sabe que alguns, em particular alguns meninos e homens, cresceram sendo informados de que o número que você tem é o reflexo do seu valor e valor, certo? Então, quanto mais é que o prazer, na verdade, nem é tanto a intimidade física e sexual, mas a conquista, certo? Tipo, eu consegui essa, então é por isso que eles te colocam em outra categoria, como uma vez que você disse eu aceito, eles são tipo, ok, eu consegui, coloque-os lá, certo? Agora, quem eu vou conseguir, sim. E eu acho que já ouvi isso antes. Quero dizer, eu sei que muito do seu trabalho se concentra em relacionamentos, e isso é uma parte realmente importante da vida de todos, obviamente, mas também ouvi dizer que, sabe, eu não faria negócios com alguém que trai a esposa, porque se eles podem trair a esposa, então como eu sei que eles vão ser leais a mim como um parceiro de negócios, se você já está machucando a pessoa que é a mais importante do mundo para você, certo? Sim, esse é um bom ponto. Nós dizemos como caráter, integridade e também devo dizer a palavra disciplina. Sabe, é preciso autodisciplina para dizer que vou dizer não a este prazer temporário, porque minha prioridade é este valor a longo prazo. Sim. Qual seria uma ideia ou uma... Você pode responder isso de duas maneiras. Uma ideia importante do livro que eu deveria ter perguntado a você, mas não perguntei, e que você gostaria de compartilhar com o público. Ou também poderia ser a lição mais importante do livro, que você acha que o público deveria saber. Se eles lerem o livro inteiro e só absorverem uma coisa, o que seria? Então, eu acho que um aspecto importante do livro que não tocamos
É um capítulo sobre como se libertar de alguém que não te ama. E muitas pessoas passam meses, se não anos, esperando que alguém as escolha e, sabe, se agarrando a essa fantasia ou sonho de que um dia isso acontecerá. Então, sabe, é importante, sabe, o primeiro passo nesse processo que eu falo é reconhecer a verdade, que é você não precisa se libertar deles porque eles já se foram. Eles já não são seus. Essa ideia de como vou deixá-los ir é como se eles não estivessem com você. Então, e saber que estamos colocando nossas vidas em espera, sabe? Pode haver pessoas que adorariam ser seu amigo, se for um amigo, adorariam ser seu parceiro, mas porque você está tão preso a essa ideia de quem você achou que seria e quando você achou que seria, que você está perdendo sua vida e então também queremos olhar nessas circunstâncias se isso é um padrão ou um ciclo, tipo, por que que eu continuo escolhendo pessoas que não me escolhem? Ou por que sigo escolhendo pessoas indisponíveis? É possível que estejamos emocionalmente indisponíveis. E então, eu posso escolher pessoas que estão de outra forma distraídas, e eu nunca tenho que lidar com a verdadeira intimidade e conexão. Isso é difícil para as pessoas aceitarem. Sim. Sim, é mais fácil continuar tentando que talvez vestir dessa maneira, ou enviar essa mensagem, ou fazer isso. Então, novamente, esse lembrete de que você já é suficiente. Você é suficiente. E as pessoas que se alinham com você, que valorizam você, verão isso e desejarão uma conexão mútua com você, em vez de você sempre ser o perseguidor. Quando você faz esse trabalho de autoconhecimento, se é o primeiro passo, tudo isso se torna, presumo, muito mais fácil de ver. Sim. Quando você começa a cuidar de si mesmo e não se abandona, então tudo flui a partir disso. Então eu me sinto alicerçada, na verdade, alicerçada na compaixão por mim mesma. Então eu quero não apenas escolher pessoas, mas quero agir de uma maneira que honre meus valores e minha verdade. Incrível. Onde as pessoas podem se conectar com você quando isso acontecer? Acho que o livro estará disponível onde quer que você possa comprar livros. E a última pergunta que gostaria de fazer, porque você deu muito hoje, mas também em sua vida, você teve muita percepção, sabedoria, experiência. De todas as coisas que você aprendeu em sua vida, vamos fingir que você só pode passar uma dessas lições para seus filhos porque é a lição mais importante. O tema pode ser negócios, vida, trauma, cura ou qualquer outro assunto. A coisa que é mais importante para você, você quer passar para seus filhos. Qual seria essa lição e por quê? Sim, eu gostaria que meus filhos vivessem de um lugar de sacralidade. Então, quando você se trata como se fosse sagrado, isso significa que você se honra e se valoriza, e então você constrói relacionamentos e trata outras pessoas de uma maneira sagrada. E então, maior que isso, porque eu sou, você sabe, né, uma daquelas sonhadoras que querem mudar o mundo, você sabe, se eu tenho ideias sobre ver a humanidade de uma maneira sagrada, então qualquer trabalho que eu escolha fazer, para mim, se torna como um ato de ministério ou serviço ou cuidado coletivo, dado. E então eu diria, seja sagrado e viva sagradamente. Obrigado.